E quem tá com tudo também, mais um convidado especial. São 18 horas e 29 minutos. O 10 de Campinas. Pelo menos pro lado verde, né? Tudo bom, Zenon? Boa noite. Obrigado por atender a gente aqui da Rádio Trianon. E essa Copa do Mundo, te agradou? Muito boa noite aos ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer muito grande falar com vocês. E eu estava pegando aí a última colocação aí desse que estava falando, não sei quem é. O Rogério Centrone, nosso comentarista. Ô, Rogério, é o seguinte, o cansaço, na minha opinião, vai prejudicar a Croácia. Porque eu já participei de situações igual a essa da Croácia. E isso foi em 1978, quando o Santos eliminou o Guarani no Campeonato Paulista. O que fizeram com a gente foi que colocaram a gente para jogar contra o Corinthians numa quinta-feira à noite, com prorrogação e tudo, e depois colocaram um jogo para a gente jogar contra o Santos no sábado, contra os meninos da Vila. Os caras 120, nós é 50 por hora. Aí, daí você tira o que aconteceu na partida, né? Perdemos para o Santos por 3-1. Eu fiz o gol ainda do Guarani, mas o cansaço era notório, né, no time do Guarani naquela ocasião. Então, o que eu acho é que a Croácia vai estar extenuada para essa partida e dificilmente os 11 que entrarão em campo terminarão a partida, os 90 minutos. Zenon, deixa eu ver se eu consigo formular essa pergunta para você. Você disse que pesa, e eu imagino que vai pesar mesmo a parte física, né? Se você for analisar, a Croácia jogou um jogo a mais que a França. Se você for somar as 3 prorrogações, dá 90 minutos. Então a Croácia jogou um jogo a mais do que a França. Pouco tempo de recuperação. Mas do outro lado da moeda, é a história de um país de 4 milhões de habitantes, que chega numa final de Copa do Mundo onde poucos acreditavam que poderia chegar numa final de Copa do Mundo, e sabe que pode fazer história. A tal da superação, e aí eu quero saber do ex-atleta, né, que já pisou e jogou em alto nível durante a carreira toda. A tal da superação, até onde pode ajudar ou até onde pode atrapalhar a seleção da Croácia, Zenon? Bom, a superação, ela é muito importante, né? Você entrar com a mente bem trabalhada, com a mente psicologicamente trabalhada, motivação total. O problema é que o músculo, meu camarada, o músculo, ele tá enfraquecido. Tá no limite, né? Ele tá cheio de ácido lático. E é o ácido lático que provoca o desconforto muscular no atleta. Então, o que eu vi do time da Croácia, nessa última partida, foram os jogadores extremamente extenuados. Sim. Né, para terminar o jogo. Porque se tem mais 10, 15 minutos de jogo, eles seriam eliminados. Assim como, eu te diria, o time da Bélgica contra o Brasil, mesmo o Brasil não fazendo uma grande partida, se tem mais 10, 15 minutos, ou se vai para a prorrogação, o Brasil venceria a Bélgica, para você ter ideia. Então essa é a minha colocação. Entendi. Tá? Nesse sentido. Claro. O desgaste que os jogadores estão, não mentalmente, mas fisicamente. Mentalmente os caras estão fortes, mas fisicamente eles estão enfraquecidos. E a França está aguardando eles completamente leve, um time que também, além de estar motivado, está com uma musculatura muito mais inteira do que a da Croácia. Sim, e retrata bem o que o senhor está falando, Zenon. A partir do momento que o Mandzukic faz o segundo gol contra a Inglaterra, ele não consegue nem comemorar o gol. Ele desaba. Então esse prognóstico todo que o senhor fez,
E vamos imaginar que a Croácia vai jogar toda ela fechada por uma bola? Eu acredito que sim. Eu acredito que a Croácia vai fazer da sua defesa o seu melhor ataque. Ela vai jogar estilo Corinthians, né? Sim. Jogando por uma bola. Mas não vai ser fácil segurar o sistema ofensivo da França, com a velocidade que eles têm, né, tanto pelas laterais como pelo meio. E então eu acredito que não será uma tarefa assim simples para a Croácia segurar esse potencial que a França está no momento. Eu, sinceramente, eu vou torcer para a Croácia, porque eu gostaria que a Croácia fosse campeã, né? Porque, sem dúvida nenhuma, por tudo aquilo que eles fizeram até agora, e pela festa que eles estão fazendo, enfim, a própria presidente, né, do país, entrando no vestiário, abraçando os jogadores, né, corpo a corpo, que é uma coisa estranha de se ver, né? Uma presidente, né, abraçando os caras seminus dentro do vestiário. E, então eu estou torcendo para a Croácia, mas eu acho a tarefa deles muito complicada. O nosso comentarista Rogério Cetrone quer fazer uma pergunta para o Zenon, o 10 de Campinas, do lado verde. Boa noite para o Zenon. Eu queria saber, Zenon, o que você, analisando essa Copa do Mundo, quais são as lições que ficam, ou o que essa Copa do Mundo deixa de possível legado, o que o futebol mundial apresentou nessa Copa do Mundo? Você entende? A gente até conversava um pouco antes de você entrar no ar, que a Copa do Mundo decidida nos detalhes, com as estratégias e as formas de organizar a equipe sendo fundamentais, até obrigando que os craques funcionem dentro do coletivo, né? Que a gente não vê mais muitos craques que consigam desequilibrar o jogo sem ter uma equipe organizada. O que você pensa aí do modo geral do que você viu dessa Copa do Mundo? Bom, eu vi uma Copa do Mundo com nível 6,5, nada mais que isso. Um nível tecnicamente muito fraco, né? Não vi uma seleção jogando um futebol maravilhoso, mas sim um futebol muito pragmático, metódico e dentro de uma denominação tática, né, muito disciplinada. Eu diria que a metodologia de treinamento adotado pelas seleções, elas foram metódicas, elas foram, eu te diria, de uma forma muito disciplinada no sentido tático, tá? Então, eu sinceramente, eu achava até que o Brasil fosse superar tudo isso, mas infelizmente o nosso esquema não funcionou, o esquema do Tite, né? Que por sinal, na minha opinião, ele poderia ter feito um pouquinho mais, o Tite, poderia ter dado um pouquinho mais, ter usado um pouco mais da sua inteligência, porque ele é um técnico inteligente, mas ele deixou um pouquinho a desejar no que se diz respeito, no momento de fazer uma substituição e colocar um outro jogador. Isso ele falhou um pouquinho, e talvez aí foi o ponto crucial para que nós não pudesse alcançar uma classificação. Enquanto que as outras seleções, elas se utilizaram muito do lado coletivo, usando os dois craques que tinham no time, que nem o caso da Bélgica, que tinha, né, o número 7 lá, o De Bruyne, o número 10, Hazard. Né? Isso, que foram peças fundamentais para que eles pudessem chegar nessa terceira colocação. Assim como a França, que está chegando no final, com o número 10 também lá, o Mbappé, o número 7, e mais uns 2, 3, que de forma jogaram coletivamente, entendeu? Eles individualizaram a jogada em momento certo, coisa que o Neymar poderia ter feito isso, mas o Neymar tentou individualizar jogadas a partir do setor de meio campo, e isso não pode. Poderia individualizar a partir do momento que ele estivesse na intermediária do adversário, tá? Então faltou um pouco mais de coletividade para o time do Brasil. Falando do Brasil, né? Mas que a Copa realmente foi um nível 6,5, isso é inegável, na minha opinião.
Muito bem, são 18 horas e 39 minutos, querendo agradecer a presença do Zenon. Muito obrigado, Zenon, por participar do nosso aquecimento Trianon. Amanhã, então, por tudo que foi dito, a França é a grande favorita. A França, pelo estado que ela se encontra fisicamente, tecnicamente, mais fisicamente, propriamente falando, ela se torna favorita. Mas eu espero que a Croácia se supere, que ela deixe de lado esse problema da muscular, né? E que consiga, em uma bola, definir o jogo. Mas é complicado. Muito obrigado, Zenon. Um grande abraço. Valeu, meu querido. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Trianon.